Não, depressão não é um fingimento, não é uma brincadeira. Depressão é uma doença séria e incapacitante. É um caso de saúde pública. Você sabe quais são os sintomas? Precisamos falar sobre depressão. Roda a vinheta que eu te explico já. Me explica. Saudações psicotemáticas! Eu sou Léo Guimarães e este é o canal Psicotemas, que procura explicar de forma fácil e prática os principais temas da psicanálise. Aproveite e deixe o seu like, faça a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. A depressão, ou transtorno depressivo maior, tem uma prevalência mais em mulheres do que em homens. No Brasil, os dados são alarmantes. Mais de 16 milhões de pessoas sofrem desse mal. Embora seja uma doença séria, por ser um transtorno, os sintomas não são tão evidentes quanto um sarampo, uma tuberculose, por exemplo. E normalmente quem tem a doença é mal compreendido. Existe muita desinformação e ignorância sobre isso na sociedade. Muitas vezes, o deprimido costuma sentir até vergonha do que sente, por achar que as pessoas vão ter preconceito, achar que a falta de ânimo severa é apenas preguiça ou indisposição. Assim, o deprimido muitas vezes deixa de procurar um tratamento. Isso deixa as coisas muito piores com o tempo. Nós ficamos tristes por perder alguém, ou uma oportunidade, um casamento que se extingue, mas a depressão é muito mais que o luto, muito mais que uma tristeza passageira. São sintomas que persistem por mais tempo que o luto. A depressão se agrava com o tempo e pode se tornar até mesmo incapacitante para a pessoa que sofre desse transtorno. Assim, o luto é um processo normal, necessário. A depressão, por outro lado, é uma doença, é um processo patológico. Nós preparamos para vocês uma lista com os 10 sinais ou sintomas da depressão para que vocês não tenham dúvidas com relação ao diagnóstico. Acompanha comigo. Sentimentos de tristeza e pesar. É a sensação de vazio existencial, a falta de sentido maior na vida. Isso produz várias reações no próprio corpo, como o rosto triste, olhos caídos e crises de choro. Pensamentos negativos frequentes sobre si mesmo, que são relacionados a um pessimismo obsessivo e à perda da autoestima. Esses pensamentos são originados pela existência de uma culpa exagerada e grande sensibilidade às críticas dos outros. As pessoas que sofrem com a depressão são sensíveis ao abandono e são infelizes sozinhas. Sentimentos de desesperança e impotência, que geram angústia, mágoa e também uma dificuldade em tomar decisões. Falta de energia física e mental, ou seja, um cansaço, uma fadiga frequente ou mesmo um esgotamento psíquico. Anedonia e apatia. Não se preocupem com esses termos que eu explico. São conceitos relacionados, por isso estão em um item só. A anedonia é a incapacidade de sentir prazer nas coisas simples, ou seja, a pessoa deixa de sentir prazer nas atividades que ela antes gostava de fazer, como tocar instrumentos, ver filmes e séries. A apatia é a falta de interesse nas pessoas e objetos. Tanto a anedonia como a apatia promovem uma falta de interesse para com o mundo, acabam provocando um isolamento social e também o descuido com a aparência física, por exemplo. Medos e preocupações excessivas ou exageradas por coisas sem importância. É a ansiedade, típica da depressão, que prejudica a rotina diária do indivíduo. Perda de atenção, concentração e memória, dificuldade de tomar decisões. Esses termos também são sintomas relacionados, são causados pela própria anedonia e apatia, como já falamos. Se eu perco o interesse nas coisas, eu sinto mais dificuldade em me concentrar nelas e tomar decisões. Dores físicas inexplicáveis, por exemplo, dores de cabeça, aperto no peito, dores no abdômen, nas costas, que não tem uma causa fisiológica, ou seja, tem um fundo emocional. É o que chamamos de somatização. Distúrbios de sono e alimentação. O deprimido ou come demais ou de menos, ou dorme demais ou de menos. O sono pode ser, inclusive, não reparador, ou seja, aquele que não repõe a necessidade de dormir, em que se acorda muitas vezes durante a noite e que faz aumentar a sensação de falta de energia, de cansaço, de fadiga durante o dia. Pensamentos de morte.
Pessoal, os pensamentos de morte e a chamada ideação suicida são sintomas mais graves de uma depressão e a gente ainda vai falar com mais detalhes sobre isso ao longo desse vídeo. Acompanha comigo. Depressão tem tratamento? Remédio cura depressão? Tem psicoterapia? Se liga nas perguntas da galera que vamos responder a partir de agora. Ah, me explica. A Leila fez uma ótima pergunta no nosso canal no Facebook. De onde vem o vazio existencial? É possível preenchê-lo? Nós podemos classificar as causas da depressão como biológicas e fisiológicas, mas na maior parte das vezes está relacionada a uma causa psicológica ou afetiva. No nível biológico, a depressão está relacionada a uma mudança na química do cérebro, uma baixa produção de neurotransmissores como a serotonina, noradrenalina e a dopamina. Também podemos citar mudanças hormonais, como a produção excessiva do hormônio cortisol. Mas ainda não sabemos se é a química do cérebro que causa a depressão ou se é a depressão que causa essas variações químicas no cérebro. De qualquer forma, como dá resultado, os médicos continuam receitando medicamentos. Pode ocorrer uma predisposição genética para a manifestação da depressão, mas veja bem, o que se herda é a propensão a ter a doença e não a doença em si. Para entender o mecanismo da depressão, é preciso voltar no tempo. De forma simples, podemos dizer que a depressão tem sua origem nos eventos de perda, abandono e rejeição que ocorreram na época da infância. Ao ter de lidar com esses acontecimentos que são traumáticos, a criança pode acreditar que foi algo nela que levou a pessoa a ir embora, atribuindo para si uma culpa, quando na verdade esses acontecimentos podem estar fora de seu controle. A percepção de que foi rejeitada foi convertida para uma convicção inconsciente de que ela mereceu essa rejeição, em pensamentos como: se meu pai foi embora é porque ele estava triste ou magoado comigo. Por ser difícil de enfrentar, essa culpa é direcionada para fora da consciência, no inconsciente, e sentida como uma parte má da personalidade ou self. A depressão que ocorre na fase adulta é uma recriação dessa situação a qual se apegou, acreditando que uma futura rejeição será inevitável se alguém a conhecer intimamente. Assim, a revolta que sentiria contra o mundo por causa dessa perda volta contra si mesma, numa percepção de inferioridade moral e uma culpa exagerada e incomensurável. Desta forma, as pessoas deprimidas acreditam ser más e que estão destinadas a uma vida de frustração. Por causa da prontidão em acreditar no pior de si mesmas, elas costumam ser muito à flor da pele, ou seja, uma crítica poderá devastá-los. Daí a perda da autoestima e o início de um processo de desvalorização extrema de si próprio. Por isso, a sensação de que se é a pior pessoa do mundo ou que coisas ruins acontecem por merecerem. Se esta convicção inconsciente sobre a perda não for tratada e elaborada, pode ser um processo sem volta. E vamos em frente. O Percy pergunta se a depressão pode ser causada por abuso na infância. Sim, muitas depressões são causadas por abuso emocional dos cuidadores, quando eles prejudicam ou impedem que a criança possa elaborar a perda no tempo certo. Ou também quando promovem separações antes que a criança esteja preparada emocionalmente para isso. Por exemplo, com desmame muito rápido ou quando se faz críticas severas quando a criança ainda se mostra dependente. Trata-se da mesma forma de uma perda em que a criança pode ter a percepção de que se é má para a mãe ou para o pai, ou que suas necessidades cansam as outras pessoas. Daí se forma aquela culpa inconsciente que caracteriza mais tarde a depressão. Agora temos a pergunta da Silvana: depressão cura com remédio? Os medicamentos antidepressivos como a fluoxetina costumam promover uma melhora relevante para grande parte das pessoas. Os remédios funcionam como uma injeção de ânimo na química do cérebro, numa visão cômoda de que as emoções dolorosas podem ser evitadas ou ignoradas porque medicamentos irão compensá-las. Os medicamentos resolvem o aqui e agora, aliviam os sintomas, mas não tratam o mal psíquico ou afetivo que está por trás da depressão. O Daniel faz até um desafio. Para que consultar um psicólogo? Desafio aceito. A depressão é uma forma de externalizar aquilo que se sente e não está sendo expressado. Normalmente as pessoas tomam remédio com o intuito de esquecer os conflitos do passado, mas o que acontece é que muitas vezes essas pessoas vão ter que tomar remédio a vida inteira, porque o medicamento não cura a origem da depressão.
Ou seja, essa insatisfação, difícil de suportar, continua dentro de si, reprimida, guardada no inconsciente. Mas ela fica ali, remoendo, criando sintomas sem que a gente saiba a origem desses sintomas. A psicoterapia vai a fundo, descobre o fundamento, analisa as razões e descobre o motivo que gerou a depressão em épocas remotas da infância ou mesmo depois. Isso permite com que o paciente possa reelaborar a separação, a rejeição ou a perda de uma forma mais madura e dar a ela um novo significado. Ao atingir esse nível num tratamento psicanalítico, o paciente tem condições de conhecer muito melhor a si mesmo, e isso provoca uma melhora relevante nos sintomas, para sempre. E o Marco pergunta: quais questões pessoais são tratadas na terapia? Muito bem, vamos lá. Ao terapeuta cabe uma postura de acolhimento, de aceitação e respeito, sem juízo de valores. Ele procura prevenir o paciente de sua visão pessimista a respeito do significado da perda devido à própria depressão. Ao buscar as razões por detrás dessa culpa severa, o terapeuta possibilita ao paciente decifrar seus próprios medos, incentiva uma nova visão sobre esses eventos e cria condições assim para libertá-lo dessa concepção de maldade subjetiva. E assim acalmar o superego desses pacientes, que é muito rígido, porque essas pessoas se cobram demais. E incentivar uma visão de que o ser humano não é perfeito, ele é falho. Eliminar essa visão de que se está por baixo e literalmente passar por cima da culpa, possibilitando ao paciente reavaliar essa culpa. E finalmente, a pergunta da Silmara: a depressão pode causar a morte? Sim, a depressão é responsável por grande parte das mortes em todo o mundo. É a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Às vezes os pensamentos negativos podem ser tão fortes que o indivíduo pode pensar que a morte é a única solução para o seu sofrimento. Se esses pensamentos de morte começarem a acontecer, é importante, de extrema relevância, que se busque ajuda, porque nesse estado não estamos com a cabeça boa para tomar decisões. O médico e principalmente o psicólogo podem ouvir o que você precisa desabafar, colocar para fora. Eles podem ajudar a identificar e a tratar o que anda errado em nossas vidas, realizar uma escuta acolhedora, sem julgamentos. A depressão tem cura, tem tratamento. Por isso, evite esse mal. Se você estiver com sintomas de depressão ou com pensamentos de morte, converse com as pessoas que você tenha confiança. Não sinta vergonha e procure a ajuda desses profissionais. Mesmo que você não ache isso importante, no futuro você vai agradecer por essa decisão. O canal Psicotemas agradece a audiência. Se inscreva no canal. Estamos preparando os próximos vídeos. Até breve!